Quero pedir para os irmãos abrir o texto que está no Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 8 ao versículo 14. Esse texto Deus colocou para mim já, na verdade, há algum tempo. É a Igreja de Deus e a Igreja Instituição, ela tem uma história sobre essa terra, e a Igreja de Deus, ela é sempre a mesma. São as pessoas que conhecem a Deus e são movidas pelo que Deus põe no seu coração, mas a instituição, ela tem um caminho tortuoso, bem tortuoso. Teve aquela história bonita, maravilhosa dos iniciantes e os mártires. Depois tem muito tempo de atrocidades até, né? Já fomos jogados na fogueira e já jogamos pessoas na fogueira e já revimos nossos conceitos e teve vários movimentos. E Deus tem me falado sobre qual é a situação da Igreja dos Homens hoje. Porque não é porque é de homens e que contém esse tipo de atrocidades na sua história que é uma coisa que deva ser abandonada. O que nós que conhecemos a Deus começamos a fazer é o que nós entregamos para Deus. A situação da igreja hoje é o louvor, é uma forma de louvor que nós estamos entregando para Deus. E aí é a questão, tá bom? Essa igreja vai indo bem? É uma igreja parecida com aquela primeira? Não que nós devamos sair fugindo de um governo que não nos persegue, não é isso? Mas está tão boa assim aos olhos de Deus? Essa é a questão. Se não está bom, quais são as partes ruins? E eu falo das partes ruins, ou de uma parte ruim, não porque eu me acho acima disso, criticando os demais. Eu me coloco nessa situação também. Também sou igreja. Também tenho feito parte dessa história. Sou igreja de Deus e sou também parte da igreja dos homens, né? E nesse texto, então, o questionamento de Filipe, ele revela um pouco do que ainda existe hoje. João 14, do 8 ao 14. Todo mundo achou? Amém. Vamos lá então. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade, eu vos digo que aquele que crer em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Esse é o texto. E antes disso ele vem dizendo: não se turbe o vosso coração, fiquem tranquilos, né? Credes em Deus e também em mim. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Vocês não têm nem que se preocupar com isso, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o Filipe, quando questiona, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Ele fala de algo que a igreja também fala hoje, grita com as suas atitudes. Isso, o mesmo questionamento que Filipe já devia ter aprendido e que depois de milênios, nós ainda tendo ele como exemplo, parece que não aprendemos. Questionamos a mesma coisa. Eu vi o pastor Maurílio pregando sobre a espiritualidade crucial, a espiritualidade da cruz, que envolve nós irmos para o secreto, irmos para o nosso quarto, fechar a porta. E nos dias de hoje, então, deixa telefone, deixa Facebook, WhatsApp, deixa tudo. Até mesmo o nosso cônjuge vai ficar no lado de lá dessa porta.
Em alguns momentos pode vir junto, mas tem que ter aquele momento sozinho. Eu não sou contra isso. Durante a pregação alguém pode até achar, o Yuri endoidou, porque ele está falando contra isso. Não é que eu estou falando contra isso. Isso tem que existir, tem que ser mantido. Mas isso não é tudo. Deus fala Deus acaba mostrando, assim, o Evangelho está encharcado de uma espiritualidade crucial. Por quê? Porque além de estar com o Pai, ligado, sozinho, no secreto, como o fariseu sabia fazer muito bem, o levita, mas tem que ter também a espiritualidade horizontal. Que aí, lá na história do bom samaritano, a gente vê essa falha. O levita, ele não quer desviar horizontalmente para o homem meio morto que está perto dele. Por quê? Porque ele vai perder a intimidade com o Pai. Ele vai se contaminar e ele se desliga do Pai. E essa foi a crítica de Jesus em cima deles. Vocês acham que estão ligados no Pai, mas o Pai está aqui. Então tem que existir as duas coisas. Não só o quarto e não só fora do quarto, mas é tanto dentro quanto fora do quarto. É tanto dentro da igreja, templo, como fora do templo. O interessante é que o questionamento de Filipe revela uma vontade bonita. Ele quer ver o Pai, né? Mostra-nos o Pai, isso nos basta. E aí vem o ponto final. Olha, me dá isso aqui, não preciso de mais nada. Como quem soubesse o que é bom para ele, né? Mas ela está fora de foco. E a igreja, quando vai para o secreto, ela tem que fazer isso. Ficar ali com o Pai e dizer: Deus, eu quero sentir a Tua presença. Eu vim te buscar. Eu quero te sentir com os sentidos mesmo. Eu já tive experiência de sentir o cheiro de Deus. E eu estava com os olhos fechados. No momento, eu cheguei a abrir os olhos para ver se algum vidro de perfume tinha caído ali. E não tinha nada. E depois eu pensei: não, mas nem uma fábrica de perfume cheiraria tão bem e sem o álcool ainda por cima, né? Pode quebrar um vidro de perfume aqui, primeiro cheiro que vai vir do álcool. A essência vem muito depois. E eu sentia só a essência. E entrava no meu nariz assim, feito umas borrifadas. E não tinha ninguém borrifando nada, mas Deus estava ali. Então eu creio que a gente pode sentir mesmo Deus. Não essa coisa lisérgica, meio maluca assim, não. Sentir com os sentidos. Mas isso é uma experiência proporcionada dentro do quarto, no íntimo. E a igreja hoje confunde um pouco essa coisa. Eu vejo porque os próprios líderes emanam isso. Quando falam, por exemplo, numa igreja cheia de gente, feche seus olhos. Ou antes de fechar os olhos, olhe para o seu irmão e diga para ele: não me incomode. Mas o Evangelho de Cristo não é exatamente o contrário. Chore com os que choram, se incomode com os que se incomodam. E está totalmente o contrário. Está totalmente em outra direção. Não, mas a gente tem que buscar Deus, a gente tem que ter a intimidade no secreto, é no quarto. A recomendação não é minha, é de Jesus. Quando orares, retira, fecha as portas, vai no secreto. Que em secreto teu Pai te compensará. Ele se manifestará para ti. Né? Até inclusive nesse texto aqui, ele diz: aquele que me amar, um pouco mais para frente, será amado de meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Uma relação de honra que Deus tem com a gente, que a gente nem merecia, mas Ele quer nos honrar dessa forma. Né? Eu falo de honra porque quando um homem resolve fazer isso com outro homem, né? Olha, se tu manter fidelidade comigo, eu também vou te dar fidelidade. Então, se é um homem de palavra, a gente vê honra nesse relacionamento. Né? E Deus resolveu falar isso comigo, com a gente. Como se Deus dissesse: tudo bem, vocês serão resgatados daquela situação de pecadores pelo poder do meu Filho, vocês não vão ter que fazer nada para isso. E se vocês aceitarem isso, vocês estarão me amando. Se me amarem, eu também o amarei vocês. É uma relação de honra que Deus faz ali. Ele quer que a gente viva esse amor, né? E é amor ligado direto com o Pai
e amor com o próximo. A vontade do Filipe estava muito bonita, estava muito linda, mas estava fora de foco, porque ele estava buscando algo que era para buscar no íntimo, em público, publicamente. Estava falando de algo que ele já devia saber, porque já devia ter intimidade. Jesus estava diante dele, mas ele ainda não tinha, não conhecia. E essa vontade é muito linda, mas fora de foco. Por quê? Porque ele está fazendo um pedido que já foi atendido. E aí eu gosto de pensar, para mim, que quando eu estou indo diante de Deus para falar muito sobre a mesma coisa, quando eu estou indo diante de Deus, na presença de Deus, no meu quarto, no secreto, buscar a Deus em experiência, né? E sempre com aquela insistência, aí eu paro e penso, não, peraí. Ou eu estou um passo à frente de Deus, pedindo uma coisa que Ele não está conseguindo me dar, e eu vou e insisto, dizendo, vem Deus, me dá isso aqui, tu não consegue? Ou Deus já me deu e eu estou aqui feito um cego, pedindo o que já está na minha frente. Então eu paro e penso, peraí, talvez Deus tenha me dado o que eu estou pedindo, mas não como eu queria receber, mas já me deu. Eu vou parar de falar tanto nesse negócio, vou começar a observar onde está, né? E essa era a situação do Filipe aqui. Mostra-nos o Pai, isso nos basta, como se tivesse um passo à frente de Jesus. Só Jesus, quer acabar com essa angústia toda? Mostra o Pai aqui, o problema está resolvido. Estava dando ideia para Jesus. Filipe tinha que começar a pensar no próximo passo. O que mais eu estou pedindo aqui um negócio como se eu tivesse um passo à frente de Jesus, então com certeza errado sou eu, porque Ele é Deus. Então qual é o meu próximo passo? Onde é que está o que eu estou pedindo? Né? E a igreja? Qual é? Eu estou comparando aqui a igreja com o Filipe. Qual é o próximo passo da igreja? A igreja nasceu, a igreja cresceu, a igreja ganhou maturidade, a igreja hoje já tem a credibilidade acima da média no mundo, a justiça da igreja já excedeu em muito a dos fariseus, a dos mundanos, das pessoas que ainda não conhecem Jesus. Existe essa diferença toda. Então comparamos a igreja com a própria igreja. Eu hoje sou totalmente diferente do que eu era antes? Será que a igreja já chegou nesse patamar onde não tem mais espaço para dar? Nós estamos super adiantados e Jesus vem correndo atrás de nós para fazer o maranata, mas a gente corre tão mais rápido que Jesus que Ele não consegue chegar? Será que acabou os passos? Será que chegamos ao fim do caminho que é Jesus antes que o próprio Jesus se fizesse caminho? Ou será que nós estamos patinando no mesmo lugar? O próximo passo já está diante de nós e nós nem enxergamos esse próximo passo. O próximo passo de Filipe era enxergar o que estava diante dos olhos dele. Era parar de fazer aquele pedido ridículo e começar a viver algo que já estava para ser vivido. Vivenciar, ver o próprio Pai em Jesus. A igreja de hoje é uma igreja que pede ao Pai, eu quero sentir a Tua presença. E talvez tenha que parar de fazer esse pedido. Porque Deus já está presente. Porque Deus é. Deus não está. Não há que se dizer que Deus está aqui ou ali. Não há que se dizer aonde está Deus, se perguntar isso. Onde está Deus? E aí a gente pode pensar em infinitas coisas, até pirar a cabeça pensando nisso. Deus está no céu? Deus está na terra? Onde é que está Deus? Como se a totalidade do universo fosse maior do que o Criador dele, para ele estar em algum ponto desse universo. Na verdade, não existe nada maior do que Deus para que Deus possa estar ali. Eu não posso colocar nada num lugar menor do que aquele objeto. Eu não consigo colocar uma quantidade de água num copo que tem uma capacidade menor do que aquela quantidade. Eu colocar 300 ml de água dentro de um copo de 150. Não dá. Querer colocar Deus em algum lugar é querer reduzir Deus a um tamanho. É impossível.
o próximo passo, no meu ponto de vista, é o crescimento. A igreja precisa buscar esse crescimento, querer saber o que é o crescimento e buscar aquilo. Não é? Uma igreja que agradece a Deus porque Deus lhe pegou no colo e lhe atravessou a rua. E depois, quando ela chega diante da mesma rua, ela de novo, ai, Deus me pega no colo, me faz atravessar essa rua, que o perigo é muito grande. Quando você foi a primeira vez, você não viu como é que Deus fez? E por que agora você não simplesmente, Deus, eu creio que aprendi contigo, vamos lá. Mas vá você, dê os seus passos, não fora de Deus. Não estou dizendo para você abandonar a Deus, mas você tem que aprender alguma coisa com Deus. Senão do que adianta? Um Deus que ensina, mas um povo que não aprende. Depois, no segundo momento, Jesus começa a falar o seguinte: tudo bem, já me fizeste essa pergunta que eu não queria ouvir, mas tudo bem. Agora faz o seguinte então, já que não entendesse até agora, eu vou explicar tudo de novo. O Pai está em mim e eu estou no Pai. Crede que o Pai está em mim e que eu estou no Pai. Se não queres acreditar porque eu te digo, então acredite porque eu opero as mesmas obras que o Pai. Não é? Deus é quem cura, disso eles sabiam bem. Deus é quem cura. Se alguém é curado assim, sem nada, se é um milagre, é só Deus que consegue fazer isso. Até mesmo quando um médico proporciona a cura de alguém, ele só fez aquilo porque Deus permite que ele exista, que ele respire, que ele adquira conhecimento para revelar a cura para aquele alguém. Mas estou falando de milagre. O próprio Jesus abandonou a forma da medicina e fez milagres diante daquele povo. Por quê? Porque queria que aquele povo acreditasse no quê? Que ele e o Pai eram um. Então ele começa a fazer a mesma coisa que o Pai já vinha fazendo há tempo ali, para que as pessoas pensassem: ó, esse vem operando curas como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, de Moisés, dos profetas, da turma toda. Então eles têm alguma coisa, esses dois aí. Jesus e ele, Jesus e o Pai, alguma coisa tem. Os dois fazem igual, os dois são igual a mesma coisa. Era isso que Deus queria que eles pensassem. Deus queria que o povo desse crédito à pregação de Jesus por ver o Pai em Jesus. Então ele pede: se vocês então não querem acreditar porque eu digo, crede então porque eu faço as mesmas coisas que o Pai faz. Logo vocês podem ver que o Pai está em mim. E em seguida ele vai dizer ainda o seguinte: e se vocês crerem, vocês se tornarão o corpo de Cristo e o Pai está em Cristo, então vocês também vão operar as mesmas obras. O sistema é o mesmo, a lógica é a mesma. O Pai vai operar através de vocês. Então não dá para fugir da ideia de corpo. Jesus Cristo vai dar uma ideia do que é atender o Pai. No texto de Mateus, capítulo 25, versículo 42 a 46. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e enfermo, e na prisão, e não me visitastes. Então eles também lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então ele lhes responderá dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. 46 ainda. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, como é que se faz para ver o Pai? A igreja já fala: eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero te tocar, eu quero te abraçar. E é como se Deus dissesse: estou aqui, meu irmão. Mas aonde? Como é que eu faço para ver Jesus? E vendo Jesus eu ver o Pai? Quando vês a um desses pequeninos, então terás visto a mim. Um desses necessitados, então terás visto a mim. Quando atenderes a um desses necessitados, então terás atendido a mim. Basicamente, simples como tudo que Jesus falou e fez. Não existe complexidade. No Evangelho de Cristo é simples.
né? Ele até foi questionado a respeito disso também. Como é que tu veio dizer para nós que a solução do mundo inteiro é assim tão simples? Ama o teu próximo e a Deus sobre todas as coisas. Eles não conseguiam entrar nessa simplicidade, os fariseus. Então, ficou lógico. O questionamento do Filipe, que é parecido com o questionamento da igreja, é respondido por Jesus dessa forma. Deus, eu quero te ver, eu quero te tocar. Os olhos fechados, com a mão levantada. Eu quero te ver, Deus, eu quero te sentir, eu quero te tocar, eu quero te abraçar. Como se Deus fosse reduzido a uma pessoa de carne e osso, que Ele quer tocar e abraçar, mas tudo bem. Aí Deus fala, em primeiro lugar, abre o olho. Aí você abre o olho, a igreja está cheia de gente. Segundo lugar, abaixa esse braço, meu irmão. Abraça o irmão que está do teu lado aí, ó. Estende a mão, queres uma ajuda? Estás precisando de alguma coisa? Sai da igreja com a mesma postura, olho aberto, olho fechado. Como é que tu vai caminhar? Como é que tu vai fazer a vontade de Deus, que é atender esses necessitados, esses pequeninos, olho fechado? Eu não estou dizendo que quem é cego não pode fazer a vontade de Deus, porque ele pode não enxergar, e é um problema, é uma dificuldade, mas ele percebe. A questão não é ver com os olhos, é perceber. É estar com a alma tão sensível que você consegue perceber as coisas naturais, as coisas de Deus, as coisas belas da vida, a necessidade do próximo. Como é que a gente vai perceber essas coisas, né? Como é que a gente vai saber que Deus está nessas coisas? A própria palavra fala no livro de Romanos. Como é que vocês podem olhar para essa criação toda e não saber que existe em Deus? E o próximo, Deus fala de ganhar o mundo, mas sem perder a alma, sem perder essa capacidade de perceber o próximo. Primeira Epístola de João, lá no finalzinho, capítulo 4, versículo 20 ao 20 e 21. Ele resume tudo isso aqui. Todo mundo achou? Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, ao qual viu, como pode amar ao Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Não é algo condicionado que Deus deixou para nós. Ama o teu Deus e ama o teu irmão. Você nunca vai conseguir deixar de fazer um por fazer o outro demais. Como a gente está acostumado, por exemplo, a gente tem que trabalhar e tem que cultivar a família. Mas se eu trabalho demais, eu não consigo cultivar a família. Agora, Deus não é passivo de criar uma regra que não se possa cumprir, que não se possa viver. Então Ele diz, ama o teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas como é que eu posso ficar no meu quarto buscando amar a Deus sobre todas as coisas se eu tenho que andar atrás do próximo? É porque essa coisa consiste naquela. Amar o próximo consiste em amar a Deus, porque Deus está no próximo. E a questão é fácil, não é atender o próximo. É não se desviar nunca de uma necessidade alheia, nunca. Agora, esquivar-se da necessidade alheia é esquivar-se da vontade de Deus para a igreja. É não querer ouvir o que Deus está respondendo e que nós estamos perguntando. E de tanto que falamos, ouvimos só a nossa própria voz. Não ouvimos o que Deus tem respondido. Eu gostaria de deixar a igreja com isso hoje.